Na boca do povo vai destacar agora o repasse de 1.800.000 para projetos culturais aqui no município. Para falar com a gente sobre esses investimentos, a diretora de cultura, Mariana Girardi, está com a gente. Oi, Mariana, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom, o que representa esse valor para a cultura blumenauense, Mariana? Esse valor é extremamente importante, né? Extremamente importante para os agentes culturais, para os projetos em desenvolvimento, né? E para as entidades que fazem cultura na cidade. É um valor significativo que veio aí para somar a economia cultural e criativa, né, da nossa cidade. De onde vêm esses recursos? Esse é um recurso federal, Jorge, né? Ele vem do governo federal, da Política Nacional Aldir Blanc, né? E nós, como município, recebemos esse valor através do Fundo Municipal de Apoio à Cultura e fazemos toda a parte de operacionalização aqui na Secretaria de Cultura desse valor, né? Então, esse valor vem do governo federal, mas quem operacionaliza ele no município é a Secretaria de Cultura, a nossa equipe. Para quem ainda não conhece todo esse processo, né? O que significa esse processo todo, né? Esses recursos que vêm, o município tem os próprios, o estado tem também uma lei de incentivo, o governo federal tem uma lei de incentivo. Isso impacta de que forma a cultura de um município como o Blumenau, por exemplo? Então, Jorge, as esferas, né, tanto municipal, estadual como federal, elas têm esses editais próprios. Esse valor, ele vem ou para o município, ou eles abrem editais específicos, né, tanto do estadual quanto do federal. E esse valor ele é utilizado pelos agentes culturais ou pelas entidades culturais para mobilizar diversas ações, projetos dentro da cidade. Esse edital em específico, né, que é da Política Nacional Aldir Blanc, ele veio com uma novidade, assim, a gente conseguiu de maneira muito interessante contemplar muitas pessoas, né? Então, muitos agentes culturais e entidades nesse edital. Então, isso para nós foi uma grande vitória, uma alegria imensa a gente conseguir proporcionar isso para uma quantidade tão grande de pessoas. Então, a gente teve aí, foram 130 prêmios para agentes culturais e mais 15 prêmios para entidades diversas, né? Então, assim, a gente conseguir abranger esse grande número de pessoas e entidades, para nós, é de uma alegria imensa, né? Fora essa questão de quanta coisa gira em torno disso, né? Quantas pessoas são beneficiadas, quantas ações são executadas dentro da cidade de Blumenau. Mariana, como é que funciona todo esse processo de escolha? Porque existem os recursos, né? Os recursos públicos de incentivo, e a partir daí, como os agentes de cultura, né, os produtores culturais têm acesso a isso e como é o processo de escolha, em que áreas é possível se inscrever? Então, Jorge, esse valor, ele é um valor que é de todos, né? É dos munícipes, é de todo mundo. Então, ele é um valor que precisa ser feito todo um processo para que a gente tenha transparência, para que haja com ética, para que todo mundo saiba aonde esse valor está sendo investido e como ele vai ser investido. E todos esses recursos, quando eles vêm das 3 esferas, eles têm que ser por meio de editais, né? Então, os artistas, os agentes culturais das entidades, eles vão se inscrever nesses editais, sejam eles de que esfera for, e esses editais vão ter alguns regramentos, né? E as pessoas vão ter que seguir esse regramento. Nesse em específico da Lei Aldir Blanc, nós tivemos 2 editais, né? 2 modalidades diferentes, vamos dizer assim. Um edital ele foi de trajetória, onde o agente cultural ele vai ser premiado, então vai ser visualizado o que ele fez ao longo dos anos, né? Qual é a qualidade, como é que é a qualidade do trabalho dele na área cultural, tudo isso são avaliados por meio de critérios, né? E pessoas específicas avaliando e selecionando essas pessoas. A mesma coisa aconteceu no Cultura Viva, que é uma outra modalidade digital, que selecionou, então, entidades, né, e grupos específicos que já vinham trabalhando com a questão cultural no município, né? Então, eles seguem regras,
Eles têm que apresentar documentos, têm que apresentar comprovações, né, da sua trajetória, das ações que desenvolveram na cidade, quanto tempo de atuação na cidade, que tipo de projetos que foram feitos, para que tipo de grupos que esses projetos são desenvolvidos, né, se há uma descentralização das ações culturais na cidade. Então, tudo isso são critérios que são analisados pelos pareceristas para poder entender quem é merecedor desses projetos, né, desses valores. Então, aí que se deu tanto o edital de trajetórias quanto o edital de cultura viva. As regras são diferentes quando o repasse é federal, estadual ou municipal? Tem alguns regramentos diferentes, mas a gente se baseia por leis que são federais, né? E algumas leis também que são nossas. A gente tem uma lei municipal também, onde o nosso edital também é baseado. Mas, basicamente, sempre a questão da transparência, da ética do governo, tem que ser respeitado, a questão de documentação, que tem que ser entregue. Então, tem algumas regras que têm que ser seguidas e que a gente segue também nas três modalidades de editais, né? E que todos os agentes e quem vai se inscrever também tem que seguir. E como é feita a divisão de recursos, por exemplo, né, por áreas? Aliás, até aproveitando, né, quando a gente fala em trabalhos culturais, o que se encaixa em trabalho cultural? Né? Como o cidadão do dia a dia pode se encaixar num trabalho cultural? Jorge, hoje a gente tem 10 áreas na cidade que a gente faz através do nosso edital municipal mesmo. A gente geralmente trabalha nessas 10 áreas que a gente já tem, que é dança, música, design, teatro, artes visuais, artesanato, cultura popular. Então, nós temos música. Então, a gente tem 10 áreas culturais que são relacionadas, né, nesses editais, e pessoas que trabalhem nessas áreas, né, ou que atuem diretamente ou indiretamente, né, pode ser multicultural, porque a gente teve também uma área multicultural nesse do edital PENAB, que são pessoas que trabalham com teatro, música e design, por exemplo, que fazem essa atuação em diversas áreas, não somente em uma, né? Então, a gente também quis privilegiar essas pessoas que trabalham em mais áreas, né? Mas, basicamente, são essas pessoas que atuam nessas 10 áreas da cultura da cidade. Certo, né? E a divisão dos recursos se dá de que forma? Por exemplo, vocês recebem, como nesse caso, né, 1.800.000 reais que foi distribuídos. Mas como é a divisão por área, por exemplo? Foi tudo paritário, assim, e aí, assim, se a gente tinha uma quantidade maior para uma determinada área, por exemplo, se eram selecionados 10 pessoas de uma determinada área, vamos dizer, se sobrasse recursos de outra área, aumentava o número de beneficiados. Aumentava daí para um maior, né? Ou diminui caso seja menor. Né? Isso. Entendi. Bom, há algum incentivo para fomentar projetos em comunidades da periferia, por exemplo? Sim, tem algumas bonificações que nós oferecemos. Isso depende também de cada edital e de como ele é construído, né? Da PENAB a gente teve algumas bonificações, por exemplo, pessoas que atuam ou que moram em regiões periféricas da cidade, né? Que não são nos bairros centrais da cidade, que atuem em regiões ou negros, quilombolas, né? Enfim, pessoas que estão nessas áreas de minorias, vamos dizer assim, eles também ganham pontuação extra para garantir um apoio também maior no recurso. Qual é o impacto, né, que esses editais podem gerar na economia criativa local? Muito grande, né, Jorge? A gente tem aí, imaginamos aí 1.800.000 sendo injetados na economia geral da cidade também, né, no balanço geral da cidade, de economia. Principalmente porque esse edital em específico da PENAB, a gente teve premiação por trajetória, né? Então, assim, a pessoa recebia o dinheiro como uma premiação pela trajetória que ela desenvolveu na cidade. Isso não quer dizer que ela precisaria necessariamente desenvolver algum projeto em específico. Mas a grande maioria das pessoas que a gente conversou e que a gente viu, assim, perguntamos o que ia ser usado o valor, né? A grande maioria iria investir no dia a dia, né? No fazer do dia a dia. Ou compra de materiais específicos para o seu dia a dia do trabalho, né? Às vezes uma câmera, um tripé, um aparelho de som, né? Cenário, enfim,
né? N coisas, ou mesmo a pessoa... E teve um também que falou que ia investir na questão da educação dele, né? Ia pagar os estudos para uma atuação melhor na área, né? Então, em outros editais, nós beneficiamos a questão dos projetos. E aí vem a questão das ações culturais para a cidade, que também é uma forma de beneficiar a comunidade blumenauense, né? Até porque são ações gratuitas, né? Isso, e levando a arte gratuitamente e em locais que muitas vezes não chegam. Né? Isso mesmo. Geralmente são ações com entrada gratuita, então eles fazem mais atuações na cidade, né? Em locais também diferenciados, usam muito a nossa Secretaria de Cultura aqui também, mas para descentralizar, eles começam a atuar também em outros bairros da cidade. Esses editais, né, eles fomentam também a geração de emprego no setor cultural? Com certeza. A gente tem exemplos disso? Com certeza. Maquiador, som, iluminação, costureira, por exemplo, né, cabeleireiro, tudo isso bem brevemente falando, assim, né, mas muita gente se beneficia porque o setor cultural ele atinge outras áreas, né? Então a gente tem outros setores aí também que vão ser beneficiados, fora a questão de compra de materiais, compra de tinta, enfim, tem N situações que a gente pode elencar onde esse dinheiro ele vai ser injetado, né? E esse crescimento já é visível? Já, com certeza, né? Isso nós temos aí editais há muitos anos, não é somente esse edital, a gente tem o nosso edital municipal também, e isso vem crescendo, né, Jorge, ao longo dos anos, porque as pessoas vão investindo também nisso, né? Eles veem que é uma área que pode ter investimento, né? E que também outros tipos de ramos podem atuar também na área cultural, né? Tem como a cidade acompanhar, por exemplo, é lançado um edital ou municipal, ou estadual ou federal, né? Para projetos mais especificamente, que esse é possível a gente acompanhar, né? Como é que a comunidade pode ficar sabendo, né? De quem foi beneficiado, né? Quais os projetos foram apresentados, onde eles serão aplicados e de que forma acompanhar também, até para ver se realmente esse recurso chegou onde deveria chegar. Sim, né? sim. A questão da transparência ela é muito cobrada, sabe? Exato. E, Jorge, até pela questão de Ministério Público, assim, né? Que a gente tem que prestar contas e todo esse valor, ele não é só, aconteceu e tá tudo certo, não. Até pelas polêmicas passadas, né? Que a gente lembra de muitas críticas que recursos teriam sido aplicados em shows que tinham entradas caríssimas para se assistir. Sim, isso aqui em Blumenau a gente nunca teve esse problema, porque são editais que... o acompanhamento ele é diferente, né? A gente faz todo o acompanhamento, até porque a gente tem que prestar contas também como secretaria, né? O artista presta conta para nós e nós, como secretaria, temos que prestar conta do que foi realizado, né? Então, assim, nós temos o site da prefeitura, onde tem toda a parte da Secretaria de Cultura, onde lá você consegue ver listas, né, de quem foi premiado, aonde vai ser realizado os eventos ou as ações, ou aonde foi investido aquele dinheiro, porque às vezes não tem uma ação específica. Por exemplo, foi a elaboração de um livro, ou a confecção de um CD, de um DVD, ou de um vídeo no YouTube, né? Então, tudo isso a gente consegue prestar contas. Isso está no portal da transparência, isso está no site da prefeitura, mas no nosso Instagram a gente consegue fazer toda a divulgação desses projetos que aconteceram ou que vão acontecer, né? E aí as pessoas podem lá ver qual que eles querem frequentar, né? Ou querem participar para conhecer um pouquinho aí da cultura da nossa cidade e desses projetos que são realizados pelos nossos editais. Mariana, se tem ideia desse investimento total, né, em editais, aí se falando das 3 esferas, municipal, estadual e federal, para esse ano aqui na cidade, e se esse valor pode crescer no futuro? Olha, eu acredito que sim. A ideia principalmente da PENAB, a gente conseguiu assim de maneira... muito vitoriosa, vamos dizer, fazer assim, esse edital, porque ele estava com alguns empecilhos
questões administrativas mesmo e burocráticas para ele acontecer esse ano, né? Então, a nossa equipe conseguiu destravar tudo isso, né? São questões assim que dependem de outras secretarias, dependem de outras questões que não é só a Secretaria de Cultura que conseguiria resolver, né? Então, a gente teve muita parceria dentro da prefeitura para que tudo funcionasse de maneira que a gente conseguisse cumprir um cronograma e conseguir pagar todo esse valor que veio do federal para os artistas. E, assim, desbloquear novos valores. Porque se a gente não conseguisse fazer o pagamento até um determinado dia, que era até segunda-feira agora, Sim. Se a gente não conseguisse fazer esse pagamento, nós não conseguiríamos liberar os recursos para os próximos 4 anos. Então, hoje a gente tem a perspectiva que os próximos 4 anos nós receberemos todos os anos um valor muito parecido com esse, 2 milhões anual, para que a gente possa realizar mais e mais projetos com editais diferenciados, não somente trajetória, com outros tipos de editais que possam fomentar isso na cidade. Então, a tendência, Jorge, é realmente virem outros valores, aumentar valores fora o nosso também, municipal, né? Enfim, que também a gente tem investimento que é da cidade, também para dentro da área cultural, né? Que gera boa expectativa sobre o aumento da produção cultural também, né? Com Não certeza. só aumento da produção, mas a melhora, a evolução do que já é produzido, né? Com certeza. E Blumenau tem planos para se tornar referência regional em políticas culturais? Olha, Jorge, há muitos anos a Blumenau já é uma referência, né? Então, assim, pelo nosso conselho de cultura, pela própria Secretaria de Cultura, que vem buscando, né, essa comunicação entre os artistas, né, entre a Secretaria e a Prefeitura. Então, tudo isso faz com que Blumenau se torne referência até por conseguir viabilizar esses projetos internamente, o que é realmente um desafio para o município, né? Porque a Secretaria de Cultura ela tem uma equipe reduzida e a gente consegue fazer muito para que esse processo aconteça, né, internamente. Muitos, assim, não vão nem imaginar quais são todos os passos para isso acontecer, né? Mas é bem complicado porque a gente lida com dinheiro que é do povo, a gente precisa prestar contas, a gente precisa ser transparente, a gente precisa deixar tudo isso redondinho para que todo mundo saiba onde está sendo investido, como está sendo investido e que não tenha nada de errado nesse processo, né? E isso a equipe da Secretaria sabe fazer muito bem. Sem esses recursos públicos, Mariana, como seria a cultura aqui na cidade, então, na nossa região? Nós temos agentes culturais bem atuantes, Jorge, bem atuantes. Então, assim, os recursos eles vêm para injetar um valor interessante, né? Propício, bom, para que os artistas possam continuar e melhorar o trabalho deles. Então, é de extrema importância que a gente tenha esses recursos vindo para Blumenau e também que Blumenau realize a injeção desses recursos na cidade, né? Então, assim, para o artista é importante, para a cena cultural é importante e para a população é importante porque a gente tem aí essas ações gratuitas acontecendo para a comunidade, né? O artista está contente, feliz, com motivação para trabalhar. Essa é a ideia. E onde os interessados podem encontrar informações, né? Tirar dúvidas sobre esses editais? A gente sempre fala assim, o nosso Instagram é a nossa porta de entrada, sabe? Então, a gente tem o nosso perfil no Instagram, que é @culturablumenau. Lá tem todas as informações, Jorge. Lá tem os sites onde você consegue. Nós temos uma plataforma de editais também, que é uma prestação de contas, que a gente CPL Cloud, né? A gente tem essa plataforma e lá tem uma página só de Blumenau. Então, lá todos os editais culturais tem toda a prestação de contas. Então, além dos editais, quando eles abrem, os documentos que precisam ser entregues, os anexos, tudo isso aparece lá. Inclusive, o final, né, quem foram os premiados, aonde você vai encontrar essas pessoas, enfim, todo o calendário você também encontra lá. Neste segundo semestre, algum edital para ser liberado? A princípio, o nosso edital municipal está acontecendo algumas reformulações, né, via Câmara dos Vereadores, então vai ter algumas mudanças, mas a princípio a ideia é lançar um edital municipal, né? Então a gente está vendo como é que vai se dar essas questões mais burocráticas que a gente também tem que seguir como secretaria, mas a princípio então esse valor que está sendo injetado agora da PENAB, né, dos projetos de trajetória
agora vão já encadear algumas coisas aí para o segundo semestre na cidade. Obrigado pela tua participação, Mariana. Obrigada, Jorge, eu que agradeço. Mariana Girardi, diretora de cultura aqui de Blumenau, conversou com a gente, né, sobre projetos culturais, editais e recursos públicos na cultura aqui na cidade.